Né, Isso, olha só, eu vou anunciar aqui os nossos convidados, né? Pelo Brasil, a senhora Aniela Baná, diretora técnica da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, ABPesca, e Rodrigo Otávio Curvelo Vutke, analista de inteligência de mercado da Apex Brasil. E pela Inglaterra, mas realmente representando o comércio global de pescado, Matt Crazy, que é o fundador da consultoria Spheric Research e colaborador do portal Undercurrent News. Olá, sejam bem-vindos. Hello, Matt. É um prazer tê-los aqui conosco. Ricardo, vamos começar com o Matt? Vamos começar com o Matt. Eu vou pedir para o Ricardo fazer, então, a apresentação. Ok, só falta o nosso amigo Rodrigo, né? O Rodrigo, eu não sei se tem algum problema de conexão, mas ele também vai participar aí. Então tá tudo tranquilo, daqui a pouco ele entra com a gente. Eu vou seguir então em inglês aqui com o Matt, pode ser, Valesca? Pode ser. Ok. Está esbanjando todos os seus idiomas hoje. Ah, até parece. Pois é isso, vou tentar aqui, vou ter que fazer uma cola. Matt, hi Matt, how are you? Can you hear us properly? Yes, I can hear you fine. That's great. We introduced you as a British man, but you live in Chile, right? Yeah, yes, I'm in Puerto Varas. Puerto Varas. The middle of the salmon producing area of Chile. Yeah, that's so great. I live in a very aquaculture kind of focused town. That's great. Well, and it's a pretty beautiful city as well. I've been there a few times and it's wonderful. I highly recommend it. That's right. For tourism and to eat salmon and to visit all the industries there. So, yeah, Matt, well, thanks a lot again. And I'm looking forward for your presentation. And we suggested for Matt, for him to tackle the main demands of the global seafood markets, right? So there are several issues being discussed right now regarding the seafood industry all over the world. And Matt is very well connected with all the trends, so that's why he's here. Thanks a lot, Matt. And well, the next 15 minutes are yours, okay? So take it away. Thanks. Okay. So I want to share my presentation. Okay. And this is going to, I hope that I can do this okay. Yeah. Now we can see your video, and it seems that it's. Can you now see a presentation? Not yet. Just a black screen. How about now? Not yet. My suggestion, Matt, if you could try again, so. Okay. Okay. You know what? We're almost 4,000 kilometers from Chile. That's probably that's why. No problem. It's on the way, right, Matt? Yeah. Stop. So you can't see my screen, right? Yeah, not yet. No, I don't know how to do this then. That's okay. Let me just ask the people here if they have your presentation. Maybe we can pass the slides we here. Sent an updated version today. I'm hoping that that's the one that you'll see. That's great. Just a minute. A gente consegue passar aqui? Okay. We have the presentation here, Matt. Yeah. Right. Could we just make sure that it's the right version? Okay. We're going to do it right now. Okay. It's being done, in fact. Right behind the screen that you... now you're turning your camera, it's open. You're back in the screen, and now we're just waiting for our friends here to put the presentation, okay? Right. So Matt, have you been following the panel? Unfortunately not. I've been, we're on, we've been flat out with different things, but I'm hoping to catch some of the sessions. No, that's great. And replay. Well, right now we have the presentation on the screen. Can you see it?
Yeah, but the key is if you've got the latest presentation, that would be the, if I could just go down a couple of slides just to make sure it's the right one. Ok. I wouldn't want to. Ok. Let's, você pode passar Pode um passar. pouquinho Posso? só para ver se realmente é a apresentação correta dele, por favor? Que ele mandou 2 versões. Essa é a versão mais recente. Okay, I can see now. No, it's the wrong. It's the wrong one. It's the wrong one. If you could, yeah, it's the wrong version. There's a version that was sent more recently. Okay. When meanwhile, if you want to try to share again the right presentation from your yeah, computer, I'll try that again. yeah, we can try it just, again. Okay. É bom, porque o ao vivo é assim. Claro, ao vivo tem que ter um pouquinho de emoção, né? Não tem problema. Se a gente não conseguir fazer a conexão, A gente traz a Aniela? Aniela, é. Isso, traz a Aniela e Enquanto depois a gente o volta. Matt organiza É. a nova apresentação dele. Ok. Matt? Yes. I'm sorry. Why don't we switch a little bit the order of the presentations, and then we can Yes. get back to you later? Great. I think that's a good idea. If you put somebody else first, and then perhaps the organizers can just use the latest presentation that I've sent. Of course, yeah. Well, consider it done. Sorry. We're gonna get there. No problem. No problem, no problem. So let's move forward then. Valesca, Eu vou convidar então a Aniela, né, que é diretora da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, a Bipesca, que vai abordar um tema muito sensível, né, que é a retomada das exportações brasileiras para a União Europeia. Vamos trazer a Aniela? Olá, Aniela. Muito bem-vinda. Obrigada por estar conosco. Olá a todos, olá, boa tarde. Um grande prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante, tão também polêmico, né? Que são as exportações para a União Europeia. E vamos falar um pouco sobre essa retomada, né? Porque a gente fala de problemas, de desafios, mas principalmente falando na solução. Eu acho que esse é o foco que eu quero compartilhar um pouco com vocês hoje aqui. Obrigada, Aniela. Fica à vontade, por favor, para compartilhar a sua tela. E aí você tem 15 minutos, por favor, para discorrer aqui para nós. Perfeito. Todos acompanham a minha tela? Já Sim. sim, já sim. Perfeito. Então, perfeito. Pessoal, boa tarde a todos. Já mencionado, meu nome é Aniela Banatti, sou médica veterinária, especialista em políticas públicas e gestão governamental, e também pós-graduada em qualidade sanitária de alimentos. Então, venho compartilhar um pouco com vocês a retomada das exportações para a União Europeia, onde a gente vai falar sobre um histórico, sobre um diagnóstico situacional, realmente, desse tema, para que a gente consiga acompanhar, né, e mapear realmente, principalmente, toda essa questão da União Europeia, como aconteceu, e quais são os próximos passos que estão por vir realmente para a gente conseguir almejar aí o objetivo que é a retomada das exportações. Então, primeiro, pessoal, o que é importante que eu trago para vocês são os dados das exportações que a gente tem de 2016, que foi um ano muito bom para as exportações para o mercado europeu, com dados da Agrostat, que é um sistema de estatísticas do comércio exterior do agronegócio brasileiro, pelo mapa, onde nós temos cerca de 31 bilhões de dólares, milhões de dólares, onde a gente tem uma abertura de mercado em grande expansão de 2016, onde a gente somou aí mais de 6.500 toneladas exportadas para o bloco europeu. Em 2017, não ficamos para trás, porém, tivemos um grande cenário de embargo, onde a gente vai estar explicando para vocês, mas a gente chegou a atingir os 22.830.000 dólares também de exportação, o que já se somava muito parecido, uma quantidade aí de 6.500 toneladas exportadas. Então, o que aconteceu nesse cenário, né? Por que o Brasil acabou ficando para trás realmente nessa questão das exportações? E aí a gente vem trazer uma questão que é importante, né, para esse entendimento. Foram oriundas das missões internacionais
que vieram para o Brasil. Mas o que isso quer dizer, né, pessoal? Uma missão internacional, ela traz as questões das autoridades sanitárias, né? Então, é entre autoridades sanitárias dos países, seja ela MAPA e DG Santé, que é do bloco europeu, né? Essa equivalência legal e mais controles oficiais que devem estar alinhados, que devem estar em atendimento. Então, é uma coisa que a gente percebe muito grande isso, que as pessoas às vezes não entendem. Por que a gente foi barrado nas exportações? Por que isso se interrompeu? Então, primeiro de mais nada é entender que missões internacionais, elas são alvo de entendimento entre as autoridades sanitárias dos países e dos blocos interessados. Com isso, nós tivemos as duas últimas missões importantes para esse tema, que foi em 2012, a missão que foi a 6540 da DG Sanco até então, e em 2017 nós tivemos uma missão 6278 pela própria DG Santé. Então, essas missões aconteciam de toda a equipe da União Europeia vindo até o Brasil acompanhar o atendimento legal do país, no caso, a Autoridade Sanitária, Ministério da Agricultura, sobre os temas do pescado. E aí a gente tem que trazer um histórico, pessoal, desde 2012, que é de relevância. Em 2012, a gente tinha realmente duas pastas importantes tratando desse tema, que era o caso do Ministério da Agricultura, com a sua Secretaria de Defesa Agropecuária, bem como a pasta da Aquicultura e Pesca, parte de produção primária, cultivo, pesca do próprio extrativismo, né, que estava até então dentro do Ministério da Pesca. E eu trago essa importância desse tema nesse momento, desses dois atores, né, pelo motivo de que vocês vão perceber que toda essa tratativa das missões internacionais, o Brasil estava com vários entraves internos para que conseguisse realmente deixar claro para a União Europeia os seus trabalhos e atender as exigências, né, com a melhor clareza possível. Então, em 2012, a gente tem a missão da União Europeia vindo para o Brasil e apontando grandes pontos, principais pontos relacionados à pesca extrativista, pela questão dos controles oficiais que não existiam para essa área, que não estavam cobertos pelo Ministério da Agricultura, nem pelo Ministério da Pesca até então, e que foi pontuado como um grande desafio para o Brasil assumir essa responsabilidade de criar realmente controles oficiais, né, para esse motivo. Outros pontos também foram apontados, né, nessa auditoria, relacionados à parte da indústria e os demais setores, segmentos, né, da cadeia produtiva do pescado. Em 2013 até 2015, nós tivemos vários fatores que foram primordiais, né? A tentativa de uma normatização que, por meio do Inmetro, o Ministério da Pesca tentou criar uma regulamentação sobre conformidade do pescado das embarcações pesqueiras de produção primária. Então, essa tentativa de normatização, talvez por uma falha realmente de entendimento e até uma falha realmente do entendimento realmente do Ministério da Pesca com as questões sanitárias, né, acabou não dando certo e uma tentativa não foi oficializada, né. Depois de tanto tempo, nós tivemos, então, a publicação, a parte realmente do Ministério da Pesca e Aquicultura, da IN 29 de 2014. O que essa IN trazia? Essa instrução normativa, ela tratava dos pontos realmente de adequações de critérios e requisitos sanitários das embarcações pesqueiras relacionadas às boas práticas. Porém, essa norma, ela dava realmente 5 anos para as embarcações se adequarem a essa norma. Essa norma foi bem polêmica, ela entrou em vigor em 2015 e trouxe aí 5 anos de tentativas, porém não realizadas realmente dessas adequações, devido a uma falha realmente de operacionalização, uma falta também dessas ferramentas que se utilizariam para esse tema. Em seguida, nós temos uma extinção do Ministério da Pesca. Então, percebam que quando a gente fala de União Europeia, da retomada das exportações, nós estamos falando do Brasil como um todo. E essas incertezas
de pastas que acabavam se movimentando, principalmente a pesca e a aquicultura, dentro do governo federal, foram realmente um gatilho para que essas retomadas demorassem tanto para acontecer. Então, percebam que até 2015 nós temos essa extinção. Então, estamos falando de 3 anos de tentativas e falhas realmente do governo federal para com, né, a União Europeia. Já em 2016, a gente tem o Ministério da Agricultura absorvendo a pasta da pesca para suas secretarias, né? Então, nós temos um nivelamento, realmente, até então, para essas adequações, porém, nós já percebemos que existe uma questão de competência que foi deixada para trás. Infelizmente, com essas transições que acabaram existindo entre as pastas dentro do governo federal, uma das competências do Ministério, da Secretaria de Agricultura e Pesca dentro do Ministério da Agricultura seria deliberar sobre as questões sanitárias, o que acabou caindo por terra e não ficando num limbo realmente as questões das embarcações, o que acabou gerando bastante complicações na execução. Em 2016, nós também temos um processo de impeachment que aconteceu, onde nós temos uma reviravolta no executivo do Brasil, como geral. E o Ministério da Agricultura acabou também estando nessa parte de dança das cadeiras, dança realmente de mudança de pastas, o que foi bem prejudicial para toda essa tratativa de retomada das exportações. E quando eu falo de cargos de gestão, eu não falo até dos técnicos. Técnicos acompanharam muitos temas, principalmente dentro do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Defesa Agropecuária, e que realmente ficavam de mãos atadas a executar qualquer medida que fosse pertinente à retomada das exportações. E aí a gente tem cobranças da União Europeia, que desde 2012 queriam respostas sobre as ações repassadas no plano de ação e que até então estavam sem um feedback do Brasil sobre quais seriam as ações tomadas, né? Muito se foi prometido e nada se foi feito. Então, esse foi um ponto importante, que a União Europeia já se apresentava um desgaste realmente nas tratativas com o Brasil relacionado ao pescado. Em seguida, nós temos 2017, trazendo mais uma mudança de pasta da aquicultura e pesca agora para dentro do EMIDIC, que foi também uma mudança que acabou impactando sobre todos os trabalhos que existiam até então. Nós temos um retorno da missão da União Europeia dentro desse cenário que se aparecia realmente, se demonstrava realmente uma questão, realmente como falhas de organização, não é mesmo? Então, a gente percebe que a União Europeia vem para o Brasil apontando muitas falhas que eram de 2012 e que nada tinha sido relacionado e feito aos pontos que eram específicos da produção primária e que acabou sendo realmente o grande ator nesse tema da União Europeia desse embargo. Logo após o retorno da União Europeia, nós temos mais uma mudança de pasta do Ministério do Desenvolvimento do EMIDIC para a Presidência da República. Então, imaginem, dentro de um próprio ano, nós temos 2 trocas de pastas, onde o trabalho que se inicia e começa a ter uma continuidade, logo ele é interrompido, e dentro desse cenário, realmente, acaba se tendo uma dificuldade operacional, onde todas as tratativas que eram necessárias para embasar planos de ação, realmente eles ficam com falhas absurdas operacionais. Logo em seguida, temos a manifestação de um autoembargo. O Ministério da Agricultura, percebendo realmente essa dificuldade que se tinha de operacionalização de competências, principalmente no que se dizia a pasta da pesca e aquicultura, sinaliza realmente um autoembargo com uma forma de mitigar realmente o problema que já era visto, né? Esse estremecimento realmente de confiança que se tinha do mercado europeu com a autoridade sanitária brasileira. Então, esse autoembargo, ele é sinalizado em dezembro de 2017 e informa que, a partir do dia 3 de janeiro de 2018, estaríamos nos autoembargando das exportações do pescado, todos os seus produtos de cultivo ou de extrativo,
para o mercado da União Europeia. Pois bem, em 2018, nós temos a grande questão da suspensão unilateral, iniciando o ano com esse grande problema. E vendo tudo isso, nós percebemos que tem uma movimentação, principalmente do setor, dando esse fomento sobre um projeto piloto, que foi iniciado até em Santa Catarina pela SIDASC, a entidade realmente do governo estadual, representativa das questões sanitárias e agropecuárias como um todo, tentando realmente trazer subsídios para o governo federal para que embasasse realmente alguma iniciativa de acompanhamento das normas. Porém, por uma falha de operacionalização lá da Instrução Normativa 2029, todo esse trabalho que foi feito com o projeto piloto acabou parado aqui em Brasília, por uma questão realmente por não se saber como praticar realmente a execução e análise daquele projeto piloto. Dentro desse cenário, temos empresas realmente se sentindo lesadas por esse autoembargo, as quais muitas vezes percebiam realmente que não tinham nada durante a sua cadeia produtiva que tirasse realmente ou desabonasse o seu poder realmente de exportação e acabam acessando questões legais mesmo com a Justiça Federal e muitas vezes, né, das empresas que entraram, uma delas conseguiu realmente o direito de exportar, mesmo com a suspensão unilateral. Então, diante disso, nós temos o envio de 2 cargas de pescado para a União Europeia. Então, percebam que essas ações unilaterais, como elas são difíceis realmente de você estar acompanhando e fazendo uma gestão disso tudo, né? Nós estávamos falando do pescado brasileiro, porém, quantos atores se tem nesse processo? E aí a gente tem uma chegada de 2 cargas na Espanha, onde imediatamente no porto a gente já tem a manifestação da União Europeia cobrando explicações do Brasil do porquê aquelas cargas estão entrando em território europeu, já que tinha sido anunciado um autoembargo brasileiro. Diante disso, nós temos uma quebra realmente de confiança entre as autoridades da União Europeia com a autoridade sanitária brasileira, a qual, diante os impasses que eram apontados sobre os controles oficiais necessários, comunicam que vai ter esse embargo às exportações. Dentro desse período, nós temos mais uma mudança de pasta da Aquicultura e Pesca, onde passa-se da Presidência da República para dentro de uma Secretaria-Geral da Presidência da República, e aí as respostas que a União Europeia esperava realmente não chegaram da forma que realmente precisavam. Dentro desse contexto, né, de um tema uma coisa tão peculiar, assim, realmente, dessas exportações, uma quebra de segurança, realmente, da União Europeia para com as nossas ações. Então, a União Europeia anuncia um embargo das exportações, agora sim, da União Europeia para com o Brasil, e sinaliza, na metade do ano de 2018, que, por meio do Regulamento de Execução 2018/981, que não aceitaria mais os produtos de pescado oriundos do Brasil. E nós trazemos ainda as questões de 2019, 2020 e 2021, principalmente no que tange a mais uma mudança de pasta. 2019 nós temos uma nova gestão, um novo presidente da República, uma nova equipe assumindo todas essas questões dentro do Ministério da Agricultura, e a Aquicultura e Pesca passa a retornar à pasta do Ministério da Agricultura. Com isso, a gente vê uma questão positiva, porque tudo estaria sendo resolvido em casa. Ministério da Agricultura com as suas secretarias competentes na tentativa de solucionar essa questão do mercado europeu. Então, se retomam as tratativas para esse mercado e nós temos uma reunião do Ministério da Agricultura junto à Autoridade Sanitária DG Santé da União Europeia na Irlanda, que aconteceu em 2019, meados de junho, julho,
onde foi apresentado realmente a nova equipe que estaria assumindo essas tratativas para que se realmente criasse um elo, novamente, de confiança entre as autoridades sanitárias. Então, nós temos, logo em seguida, 2 publicações de normativas relacionadas ao mercado europeu, principalmente no que eles tangem é a questão das embarcações pesqueiras de produção primária. Então, nós temos Instrução Normativa 57, a qual trazia realmente os critérios e requisitos necessários para as embarcações pesqueiras que tivessem interesse em participar da cadeia produtiva do mercado europeu, deveriam estar atendendo. E a IN 56, que traz um outro ator para esse processo, que são os organismos certificadores, organismos estes privados, que poderiam fazer parte dessa análise de verificação dos requisitos, dos requisitos da União Europeia, da IN 57, na ponta, para que desse uma celeridade nesse processo de adequação. Porém, no ano de 2020, com todas essas tratativas, nós temos a primeira embarcação, aprovada em lista oficial da União Europeia para estar ativa realmente e capacitada para participar da cadeia produtiva industrial dos pescados para a União Europeia. Aniela, desculpa te interromper, Oi? desculpa, só Claro. para te informar que nós temos mais 2 minutinhos. Desculpa te interromper, tá bem. Sem problemas. Temos a primeira embarcação aprovada e logo em seguida temos a pandemia que veio realmente devastando todas as questões de tratativas mundiais em todos os cenários e que acabou realmente impactando, até hoje, impacta nessas questões de adequações. Nós temos uma atualização do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária, logo em agosto de 2020, que nos pontua realmente sobre essa questão dos locais de desembarque, um ponto também principal que era apontado nas tratativas da União Europeia, na sua auditoria, na sua missão. Então, a Abpesca entra com um pedido de harmonização da IN 57, a qual só previa locais de desembarque em locais que fossem relacionados ao Serviço de Inspeção Federal, impossibilitando realmente desembarques em outros cais que, mesmo que estivessem regulados, não poderiam estar participando da cadeia de exportação. Então, em 2021, nós temos a publicação recente, semana passada, da portaria SAP-MAPA 408, que traz uma adequação à IN 57 revogando e trazendo o ponto principal, os locais de desembarque, principalmente no que tange à questão da questão dos locais intermediários que podem fazer parte desde que atendam requisitos expostos no RISPOA. E qual é o papel dos 3 setores da sociedade, pessoal? Nós estamos falando do primeiro setor, que é o governo, que é a administração pública, que traz tanto a questão de um novo plano de ação, uma solicitação de missão, uma missão propriamente dita, seja ela digital ou presencial da União Europeia, uma avaliação de auditoria e plano de ação, caso tenha não conformidades apresentadas, negociação política comercial, uma vez que, independente do atendimento ou não aos requisitos, nós falamos de interesses internacionais. E isso vai ser um ponto que vai estar sendo tratado pelo próprio governo federal junto à DG Santé. Nós temos processos de habilitação que precisam ser nivelados e também buscar aí a abertura de mercado e a sinalização para a adequação das indústrias. Os próximos passos da cadeia produtiva é a adequação à legislação. Quando a gente fala de normas que vieram pós-embargo, auto-embargo, nós estamos falando de normas que são de importância enorme realmente para o mercado europeu, que as indústrias precisam estar adequadas, indústrias e seus fornecedores de pescado. Então, eu trago alguns requisitos gerais de higiene, que são pontuados aqui, as suas últimas consolidações. Então, acompanhe dentro do site da Eurlex, que tratam realmente sobre as últimas publicações dessas normas. Temas também de níveis de contaminantes e análises laboratoriais de fundamental importância, que também devem ser acompanhados. E os controles oficiais, que são tratados pela autoridade sanitária, nesse caso, o Ministério da Agricultura, que precisa atendê-los, porém, as indústrias precisam estar adequadas e atentas a qualquer atualização que se venha a ter sobre os programas de verificações de requisitos para a União Europeia. Tratando disso, finalizando, os próximos passos da Abpesca, que é o terceiro setor.
Então, qual é o passo que a gente vai estar dando a partir de agora? Além da continuidade nos acompanhamentos operacionais e suportes associados, é realmente estar cobrando as políticas públicas realmente do primeiro setor. É realmente fazendo o papel de elo da cadeia de ligação entre a indústria e as autoridades sanitárias, para que a gente consiga realmente unir forças referente a essa retomada, que, sem dúvidas, a gente viu em números e valores, tem uma representatividade enorme. Quando a gente fala de impacto da retomada da União Europeia, a gente não pode deixar isso acabar, né? Essa esperança que se fala muito da retomada da União Europeia é uma realidade. Nós estamos com passos que realmente nos remete ao histórico, porém nós temos as nossas ações que nós precisamos estar executando, cada um em seu papel, para que, assim que a gente esteja aptos realmente, nós estejamos preparados logo ao primeiro dia que, se possível, retomar esse mercado, o qual representa aí milhões de dólares, quiçá bilhões, quem sabe, com a nossa produção. Finalizando, né, o foco realmente é missão da União Europeia e abertura de mercado. Então, unir forças dentro dos passos de cada um do seu papel de primeiro, segundo e terceiro setor, para que a gente consiga ser assertivo e célere realmente nessa retomada. Prazos, eles não são comunicados, porque a gente trabalha realmente com mais de um ator, realmente, tanto os nacionais quanto os internacionais. Mas, realmente, cada um realmente arregaçando as mangas e fazendo a sua parte para estar apto realmente para essa abertura é fundamental. Eu gostaria realmente, pessoal, sinto muito pelo tempo, né? Um tema que é realmente polêmico, que traz realmente um histórico, mas gostaria aqui de estar agradecendo a transparência que a gente teve das informações do Ministério da Agricultura, e falo em nome da Secretaria de Defesa Agropecuária, em nome da doutora Ana Lúcia Viana e também do doutor Alexandre Campos, estendo a toda a equipe, os quais sempre não mediram esforços para estarem nos atendendo e repassando informações sobre esse tema tão importante para o setor. A Secretaria de Agricultura e Pesca, em nome do secretário Jorge Seife Júnior e também do secretário adjunto Jairo Gundi, os quais também não medem esforços para estarem tratando essas questões da União Europeia. E também, não por último, né, trago o agradecimento à própria Seafood Show, a equipe toda da Seafood e da Francal, a qual deram abertura para esse espaço realmente de um tema polêmico, um tema importante e um tema que não pode se deixar cair no esquecimento. Então, diante de todo esse cenário, contem com a Abipesca. A Abipesca realmente ela é uma entidade que está vindo a somar realmente, trazer, mostrar sua representatividade das indústrias de pesca, de pescado, tanto da pesca extrativista quanto da parte de cultivo. Então, sigam as nossas redes sociais, sigam o nosso site e acompanhem o nosso trabalho. Não hesitem em entrar em contato conosco sobre os temas que são pertinentes a esse mercado, porque, com certeza, somos mais fortes juntos. Obrigada. Muito obrigada, viu, Aniela? Obrigada. Realmente, a gente tem uma longa jornada adiante, né, para voltar a fazer parte desse mercado pujante que é a União Europeia. A Aniela vai ficar conosco aqui nos bastidores, o Matt também está aqui conosco nos bastidores, mas nós vamos trazer aqui, vou passar a palavra para o Ricardo, porque a gente tem outro mercado vibrante para todos os fornecedores globais de pescado, não é mesmo, Ricardo? Então, a gente vai trazer esse nosso convidado primeiro, que vai abordar aí essas outras oportunidades de mercado, e, na sequência, a gente depois retoma com o Matt. Perfeito, é isso mesmo. A Aniela fez uma jornada espetacular aí pelo histórico de toda a questão da União Europeia. E como brinde, eu acho que ela não vai receber nenhuma pergunta, porque ela avançou um pouquinho no tempo, mas ela foi muito bem. Realmente foi espetacular. Inclusive, friso aqui que o doutor Alex Augusto disse a mesma coisa que eu acabei de dizer agora, roubei as palavras dele. Apresentação espetacular. Mas voltando aqui ao nosso próximo convidado, Rodrigo. O Rodrigo Otávio Curvelo Vutke. É isso mesmo, Rodrigo? Falei certo seu sobrenome, não? Perfeito. Perfeito, então. Rodrigo, obrigado por estar aqui com a gente. O Rodrigo ele é analista de inteligência de mercado da Apex Brasil. Como a Valesca disse, ele vai falar sobre um mercado que, não só para os brasileiros, mas, obviamente, para todos os latino-americanos é fundamental, como esse evento é um evento latino-americano por excelência,
Então, vamos falar aqui do, provavelmente, aquele que seja o maior mercado aqui para a região, que é o mercado americano. Exato. Então, Rodrigo, por favor, passo a palavra para você. Você tem 15 minutos, por gentileza. Obrigado, viu? Perfeito, obrigado. Bom, então, como o tempo é curto, sem mais delongas, já vou começar com a minha apresentação. Perfeito. A gente já está vendo aqui, inclusive. Pode seguir. Legal, maravilha. Então, pessoal, vou falar sobre oportunidades para o pescado nos Estados Unidos. E essa primeira parte de slides eu vou tentar ser o mais rápido possível nela, porque o legal mesmo vai ser depois a gente observar essas oportunidades numa das principais ferramentas da Apex Brasil, que é o mapa de oportunidades. Então, antes de mais nada, a Apex Brasil, claro, para quem não conhece, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e ela trabalha, claro, em várias frentes, né, qualificação empresarial, estratégia para internacionalização, promoção de negócios e imagem, atração de investimento, e inteligência de mercado, que é a área onde eu atuo, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Quando a gente está tentando identificar oportunidades em qualquer mercado, a gente pode encontrar algumas informações sobre o comércio exterior mais gerais. Então, se eu estou falando sobre pescados, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é quais são os principais importadores mundiais. Então, claro, Estados Unidos, o grande importador de peixes e crustáceos, ali com 17,5 bilhões, e na sequência China e Japão. Também consigo encontrar quais são os principais destinos de peixes e crustáceos do Brasil em 2020, né? Estados Unidos disparado, o principal, 139 milhões, e na sequência Hong Kong e China, 26 e 25, respectivamente. Outro tipo de informação que eu posso buscar são os principais fornecedores para os Estados Unidos. Então, se eu quero entrar no mercado norte-americano, com quem eu preciso me preocupar? Então, os principais concorrentes do Brasil são o Canadá, o Chile e a Índia. O Canadá com 2,7 bilhões, um grande parceiro regional dos Estados Unidos, e lá embaixo o Brasil com aqueles 139 milhões que eu tinha falado. Então, essas três informações aqui são informações bem básicas e bem rápidas que a gente consegue encontrar facilmente na internet. Agora, se eu quero explorar o mercado norte-americano, que é de fato o principal mercado para esse tipo de produto, esse tipo de informação ele é suficiente? Não é. Na verdade, a gente precisa fazer uma pesquisa bem mais aprofundada. E é claro que tem muita informação disponível na internet de várias formas. Se eu procurar no Google, eu vou encontrar bastante coisa. Mas a Apex Brasil está aqui para ajudar a gente a fazer isso de uma forma mais objetiva e estruturada. Então, entre os produtos que nós temos para ajudar nesse processo, hoje eu vou focar principalmente no mapa de oportunidades dos Estados Unidos, que eu já vou mostrar, mas também vou dar uma passada rápida pelos estudos de mercado, que nós temos um de tilápias bem interessante. Além desses produtos, a Apex também tem estudos de acesso a mercados, que vão falar de barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias, certificações, e também alguns estudos transversais, que tratam, além de comércio exterior, tratam também de investimento, ciência e tecnologia, etc. Então, focando nesses dois estudos da esquerda, nesses dois produtos da esquerda, eu vou sair agora da minha apresentação e dar uma navegada pelo site da Apex, só para a gente ver. Ele é um site bem fácil de ser encontrado, só jogar no Google Apex Brasil. E aqui na página inicial, os materiais de inteligência, eles estão nesse quadrado azul. Então, a gente clica em Quero informações sobre os mercados. Então, primeiramente, os estudos de mercado, estudos de oportunidade de mercados. Aqui nós temos dezenas de estudos, tá? Mais especificamente sobre o mercado dos Estados Unidos, é o que mais vai ter estudos, então tem vários aqui. Mas hoje o nosso objetivo é falar sobre o setor de pescados, então aqui alimentos, bebidas e agronegócio. O único estudo que nós temos nesse sentido é o de tilápias. Ele é um estudo bastante recente, foi publicado no ano passado. Eu vou inclusive mostrar rapidamente como ele é. Então, esses estudos eles são bastante completos. A gente publica anualmente, esse ano, se não me engano, foram 15 estudos desses sobre diversos mercados. Então, e no ano passado nós tivemos esse de tilápias nos Estados Unidos. E é um estudo de 50 páginas, 53 páginas, ele vai abordar
por exemplo, questões do ambiente de mercado, com informações demográficas, macroeconômicas, comércio internacional, então vai falar das exportações brasileiras, das importações totais, a produção local, se tem, e as exportações do próprio país no mercado de tilápias. E outra seção de análise de mercado, vai falar sobre o mercado interno dos Estados Unidos, categorias, concorrentes, quem são os concorrentes do Brasil lá, e uma seção de leis e regulamentações. Então, um olhar bem por alto do estudo, ele vai trazer informações bem interessantes, por exemplo, o principal fornecedor do mercado americano para tilápias é a China, mas isso para produtos congelados, para produtos frescos, eles costumam importar da América Latina, países como Colômbia e Honduras, principalmente. Então, aqui vão ter todas essas informações. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu quero focar no mapa de oportunidades mesmo. Mas o estudo é bastante completo, tem informações, inclusive, que podem ajudar a entender para outros pescados, outros tipos de peixe, não só para tilápia. Aqui mais para baixo temos acordos comerciais dos Estados Unidos, tem eventos do setor, deixa eu ver se eu encontro. Aqui os concorrentes, quem são as empresas que concorrem no mercado, os importadores, eventos do setor. Pronto, aqui então eventos não só para tilápias, mas para todo o setor de seafood. E, enfim, o estudo ele é bastante interessante, eu recomendo a todos depois darem uma conferida. E agora, então, para o mais interessante, que é o mapa de oportunidades. Deixa eu voltar, então, a gente volta para essa página, e aqui em painéis de inteligência, acesse os painéis. A Apex já tem 4 painéis publicados, 3 deles são mapas de oportunidades. O mais antigo é esse aqui, que é das oportunidades para as exportações brasileiras num sentido amplo, mas hoje a gente vai falar do mapa dos Estados Unidos, porque ele entra em cada um dos 50 estados. É um país enorme, tanto geograficamente quanto economicamente, cada um dos estados é praticamente um país diferente. Então, para analisar esse mercado, a gente precisa de uma ferramenta própria, e ela já está aberta aqui. Então, olhando de uma forma ampla do setor, a gente pode buscar as oportunidades para o setor de peixes, por exemplo. Então, basta digitar aqui peixes. A gente carrega peixes e crustáceos. Peixes congelados. Então, legal. Eu já tenho aqui um setor de peixes. Eu sei, por exemplo, que a gente encontra aqui 7 oportunidades. Esses 7 estados que estão aqui marcados, eles importaram 4 bilhões de dólares, um mercado bem grande, e as exportações brasileiras ainda são bastante incipientes, 77 milhões. Então, como é que a gente faz para navegar nessas oportunidades? A primeira coisa que eu posso ver aqui é pelo tamanho do círculo. Quanto maior o círculo, maior é o mercado importador. Então, aqui o grande importador, nesse caso dos peixes, vai ser a Flórida. Então, se eu seleciono aqui a Flórida, por exemplo, ele filtra para a gente na tabela ao lado. E eu consigo dizer que a Flórida, por exemplo, ela importou no total mais de 2 bilhões de dólares de peixes e crustáceos, peixes congelados, frescos, enfim. Mais de 2 bilhões de dólares, e as exportações brasileiras para a Flórida foram de 40 milhões. Então, ainda é uma participação consideravelmente pequena, de 1,72%. E por isso, por ter uma participação que ainda é pequena, mas já existe, é considerado uma oportunidade de consolidação do mercado brasileiro. Então, o Brasil já tem alguma participação, mas ainda não está no nível que a gente considera ideal. E o Brasil está crescendo as suas exportações para o mercado em 4,92% ao ano entre 2017 e 2020. É um pouco superior ao crescimento do próprio mercado, que foi de 4,7%, mas ainda está abaixo do nosso principal concorrente. Então, quem realmente fornece peixes para a Flórida é o Chile, que tem uma participação de 60%. E está crescendo mais do que o Brasil, crescendo a 8,11% ao ano. A gente também tem aqui uma oportunidade de recuperação na Geórgia. Então, filtrando aqui o estado, o que é uma oportunidade de recuperação? Ela, nesse caso, em declínio, ela tem uma participação semelhante
as oportunidades de consolidação, ou seja, o Brasil já chegou nesse mercado, mas ainda não está numa participação ideal, só que nesse caso a gente está perdendo espaço. Então aqui as exportações brasileiras estão caindo a uma média de 33% ao ano, enquanto as importações do mercado também estão caindo, só que caindo a uma velocidade menor, 25% ao ano. E mesmo a China, que é o grande player do mercado, com 20% de participação, também está caindo. E nesse caso, então, o que acontece? Essa é uma oportunidade que precisa ser observada com o pé atrás, porque é um estado em que não apenas as exportações brasileiras estão caindo, mas o próprio estado está importando menos ano a ano. Então, precisa ser estudado melhor por que isso está acontecendo. Legal. Então, aqui de peixes nós temos várias outras oportunidades, mas como o tempo é curto, eu não vou entrar em todas elas. Aqui, alguns estados no Nordeste americano. Temos também, eu posso trocar para o subsetor de lagosta congelado. E aqui a gente já tem um outro perfil de abertura, além de consolidação e recuperação, a gente encontra 2 estados que têm oportunidade de abertura. Então, por exemplo, o estado de Connecticut, ele vai ter uma oportunidade de abertura, né? Isso quer dizer que o Brasil ou não participa ainda nesse mercado, não tem nenhuma participação, ou ele é muito pequeno. Nesse caso aqui, o Brasil nem participou, então as exportações totais do Brasil foram zeradas. Mas as importações desse estado, elas são bem interessantes, né? De 21 milhões de dólares em 2020. Então, e elas estão crescendo a 136% ao ano entre esse período de 2017 a 2020. Então, é um mercado que ele mesmo está se consolidando, está crescendo ano a ano. E o grande participante desse mercado é Honduras, que já tem 60% do mercado e está crescendo muito bem, quase 400% de crescimento ao ano. Então, essa é uma oportunidade de abertura aqui para a lagosta congelada. Rodrigo. Opa, por favor. Desculpa te interromper, mas só tirar uma dúvida. Você está selecionado ali subsetor lagosta congelada. Essa análise que você está fazendo é só de lagosta ou é de todos os produtos de pescado? Agora que eu selecionei lagosta, é só lagosta, mas antes eu estava em peixes congelados. Perfeito. Obrigado. Beleza. E aqui, como a gente está falando do subsetor de lagosta, os critérios são um pouco mais rígidos para a gente considerar que é uma oportunidade. Depois, se der tempo, eu entro no produto lagosta, o SH6 da lagosta congelada, e a gente vai ter muitas outras oportunidades. Então, já entrando nisso, eu vou passar para oportunidades por produto. Aqui, aqueles exportadores que já sabem o seu código SH6, que seriam os 6 primeiros dígitos da NCM, podem simplesmente digitar esse código, ou podem digitar pelo nome do produto. Aqui eu posso, por exemplo, no capítulo do 03, que a gente tem os peixes, etc., tem várias oportunidades. Eu vou mostrar, por exemplo, uma interessante aqui, que é do Spadart, 030247, legal. Então, no caso do Spadart, a gente encontra oportunidades em 7 estados norte-americanos, que importaram no total 39 milhões de dólares e 5 milhões foram originados no Brasil. Então, nesse caso aqui, o Brasil já tem uma participação bem mais interessante. E aqui a gente já tem um outro perfil de oportunidade que também não tinha aparecido, que é o de manutenção. Então, por exemplo, aqui na Flórida, que é o grande mercado do Spadart norte-americano, a Flórida, então, importou 11 milhões de dólares, sendo quase 3 milhões com origem no Brasil. Então, isso já dá uma participação bem interessante de 26,24%. Por isso, manutenção já passou do estágio de consolidação, aqui já é um mercado consolidado para o produto brasileiro. E o Brasil está crescendo a uma taxa média de 4,6% ao ano, enquanto o próprio mercado está caindo. Então, apesar do mercado estar diminuindo, o produto brasileiro está sendo bem aceito. Então, está crescendo. Enquanto isso, o Equador, que é o principal concorrente, tem 54,88% de participação, ele está perdendo espaço nesse mercado. Além do Spadart,
aqui no capítulo do 0302. Enfim, tem oportunidades para vários produtos. Eu vou também mostrar essa oportunidade aqui, o 030289. Esse é um mercado com vários estados com oportunidades, são 10 estados, que somaram 199, né, milhões de dólares em importações totais, dos quais 15 milhões foram com origem no Brasil. E aqui tem o último perfil de oportunidade que ainda não tinha aparecido, que é a recuperação em risco, no estado de Nova York. Recuperação em risco, ela é equivalente à oportunidade de manutenção. Então, é um mercado que já foi consolidado para o produto brasileiro, o Brasil já tem uma participação interessante, mas a gente está perdendo espaço. Então, nesse caso aqui, do estado de Nova York, o Brasil tem 16,6% de participação em 2020, exportações brasileiras totais de quase 4 milhões de dólares, enquanto o estado como um todo importou 23 milhões. Só que aqui o Brasil está perdendo participação, porque as exportações brasileiras estão caindo a uma taxa de 4,3% ao ano, enquanto tanto as importações totais do estado como as importações do principal concorrente, elas também estão caindo, mas estão caindo a uma taxa menor. Então, o Brasil está perdendo espaço para o México, e não só para o México, mas também para os outros concorrentes. Aqui o México tem participação de 25,6%. Então, eu vou, só por último, acho que se der tempo, eu vou mostrar o da lagosta que eu tinha mencionado. Eu acho que dá para a gente congelada. Explorar mais um minuto aí, Rodrigo. Está todo mundo muito interessado no mapa aqui. Impressionante a quantidade de gente comentando aqui. Mas vamos concluir, então, com essa experiência aí, por favor. Legal, maravilha. Então, da lagosta congelada que eu tinha mencionado, né? Aqui tem outras oportunidades que não tinham aparecido, inclusive algumas de abertura, porque, como eu disse, o critério ele é um pouco diferente quando a gente está analisando do nível de produto e do nível de subsetor. No caso da lagosta, não sei se faz muita diferença, mas tem subsetores que têm centenas de SH6. Por isso que a gente tem critérios um pouco diferentes. Mas, então, aqui no caso a gente encontrou 7 oportunidades, sendo 245 milhões de dólares de importação total desses 7 estados, e as exportações brasileiras foram 48 milhões, inclusive algumas aqui de abertura aqui no nordeste dos Estados Unidos, perto de outra de manutenção. Mas então o que a gente consegue observar com o mapa é que tem muito o que observar aqui. Dava para fazer essa experiência por horas e horas e ainda teria assunto para cobrir. E eu sei que é uma experiência curta, né, de 15 minutos, mas caso alguém fique alguma dúvida, tenha interesse, queira conversar mais depois, eu estou sempre à disposição, pode entrar em contato comigo. E também, se for o caso, pode entrar em contato com a seção de relacionamento com o cliente da Apex, que eles vão ter o prazer de encaminhar as demandas para a nossa área de inteligência. E agradeço muito a todos, aos demais painelistas, à organização do evento e aos participantes. Muito obrigado. Imagina, Rodrigo, nós é que agradecemos aqui, um prazer. O próprio Cacá Ambrosio aqui disse, olha, essa ferramenta é espetacular, como é que eu faço para acessar? Aí ele descobriu como acessava durante a apresentação. Disse que é um cadastro simples, acabo de acessar, fantástico. Então, assim, realmente todo mundo gostou. Eu sou suspeito, porque eu sou um fã de Big Data, um fã de dashboards. Eu acho que é espetacular essa ferramenta, está muito bem feita, parabéns. Muito bom. Mas, Valesca, é melhor você me cortar, porque a gente não tem tempo. Pediu, pessoal, olha, daqui a pouco vocês vão lá ver a ferramenta. Por enquanto, fiquem aqui, né? Exatamente, aqui. É isso aí. Bom, finalmente, então, vamos trazer o nosso convidado, o Matt. O Rodrigo fica aqui conosco nos bastidores, assim como a Aniela, e vamos trazer para a tela aqui o Matt. Vamos, por favor. Seguir com o painel, acho que agora já temos toda a apresentação atualizada e a gente pode conversar um pouquinho com ele. Perfeito. Matt, can you hear us? Yes. Great. I can. Thanks for being with us until now. No, it's okay. Yeah, sorry about the confusion. No, it's okay. No problem. It's probably caused by the fact that we sent 2 versions. No problem. That's okay. So go ahead. Right. With no further, delays. Go ahead, please. Yes. Yeah. Let's get cracking. And so I'm Matt Craze. I'll speak slowly because I'm getting translated, right? Yes. Okay. Eu posso falar português muito pouquinho. Não vou fazê-lo. That's wonderful. Great Portuguese. Okay.
Right. Next slide, please. I'm going to talk about. No, we got the wrong. This is the wrong presentation. Sorry. This is the wrong one. I'm sorry for that. Matt, meanwhile, while we can adjust here, can you please talk us about a little bit about spherical research and your background in the seafood trade? Absolutely. So I work with Undercurrent News. Undercurrent News is the most read seafood industry publication globally. It covers everything that's happening in the entire world, from China to Latin America to kind of everywhere. What we do specifically is we write industry research on global trends in aquaculture and seafood. It was an area where we felt that there wasn't that much information. And so I came from Bloomberg. I spent 11 years working with Bloomberg, kind of writing about global commodity markets and researching those. And I brought that knowledge to the seafood sector. And we do consulting as well. And I spend a lot of time looking at some of the novel seafood industries like land-based farming, and alternative protein ingredients, that kind of thing. Those are my hot topics of interest at the moment. Yeah, well, you sure indeed have a great background. What about the big data and we're discussing right before your presentation about the dashboard that Apex Brazil developed. In Undercurrent News, you have a lot of dashboards with all sorts of data on seafood trade all over the world, and I can imagine it's part of your development together with them, right? Absolutely, yeah. The Undercurrent has really put a focus on data and trade flows. It's something. The product has really evolved over the last year or two. They had a beta version of the new website, and now you can really get a lot of deep information on pricing and trade flows as well. So it's brought a lot of transparency to the seafood industry, in my opinion. And they're collecting new data streams every day for pricing across the world. And pricing in seafood, sometimes it's not like you look at the soy market where you've got soy meal, soy oil, soybean concentrate, 3 or 4 core commodities. With seafood, if you even just look at the shrimp market, you've got hundreds of different varieties, sizes, color, origin. It's a very intricate market. Very global. Yeah. Well, just for our audience to get more familiarized with the tool, how can they access the trade flows in Undercurrent? So the Undercurrent website has, I believe it gives some level of access to people who are interested in the data. If I'm not mistaken, you can read a couple of. It's like many news sites around, for everything. You can access a couple of free articles, and then it is a subscription model. But I'm sure by reaching the team, you could have a look at the data and see if there's anything that applies to what you're interested in. You're welcome to contact me if you wanted to find out more, or the team directly. That's great. Maybe if you can put the link in the chat later on, or maybe Oriana, which I thank you personally for all the... Yeah, absolutely. This is it. Great. Aha. Yeah, Wow. Okay. We got it. So go ahead, Matt, All right. please. I'm Thank sorry you. for the Okay. delay, but now we have it. No, it's fine. Let's get into it. So I'm going to talk about
what is happening with seafood demand in the world. And this is a kind of fun subject because there's just lots of things happening, macroeconomics, people, the way people think about food, and it's a very exciting time to understand lots of overlapping trends. So when COVID started, the pandemic's declared in March 2020. And if we take, let's say, for example, the US market, the distribution of seafood consumption was about 70% in food service and 30% in retail. And it's because Americans are not very good at cooking seafood from home, right? That's in 2019. In Europe, it's a bit different. People know how to cook salmon. It was a different ratio. Now we get into the pandemic and everything gets flipped around. So you've got a collapse in the food service demand and retail takes over. And that was the surprising thing because people, Americans especially, started to cook salmon at home. And, you know, they're stuck at home, there's lockdown, and they, you know, maybe somebody likes to eat salmon in a restaurant and they try it and they, you know what, this is really easy to cook and it's a few minutes, you flip it over, it's quicker than meat. And all of a sudden, Americans are cooking seafood. And that was an interesting thing. So now let's go forward to 2021, and now food service is recovering. And there's a consensus in the industry that in the course of the pandemic, we may have, as an industry, have recruited more customers to seafood. So let's say that somebody cooks seafood at home and they cook for their family. And then all of a sudden, you've got more people that like to eat seafood. And then you've got the food service channel that is coming back online because restaurants are reopening. So maybe now that your customer base has expanded. Next slide, please. So this is a study that I did for the Global Seafood Alliance, and it's previously known as the Global Aquaculture Alliance. And we asked people a series of questions about what happens in the pandemic, because people are still trying to figure it out. Like nobody's got really clear insights into what happened. And something, this was one of, there's many graphics from this study, and you know, you can look at this study as well. If you want to have a look, I can send you the presentation. This is one of my favorite graphs on the left-hand side. It's North American retail, and this is a survey of seafood procurement professionals. And most people we spoke to thought that seafood demand had changed forever. And, you know, that's really interesting because in that year, in 2020, most of the US supermarkets reported a 40% increase in salmon demand and a 40% increase in shrimp demand, and even higher demand increases for other categories as well, like snow crab and one or two others. Interestingly, not so many Europeans thought that the market has changed, but then we got the same thing with Asia Pacific, and there we put food service and retail into one group. But people think that the seafood demand, the market's changed forever. So what are the trends? And we asked people to rank the categories of reasons why this is so. And most people said that it's, you know, that in the pandemic, there was just this shift in the way people spend their time, and they're working from home, what they call in Spanish in Chile is teletrabajo. But everybody's familiar with this, I'm sure, in Brazil as well. People were, you know, learning how to cook. And so that's the most important reason, according to this survey. Now, not everybody's so clear on this. There's a very strong trend to people eating healthier proteins to lose weight and cut cholesterol.
And then there's sort of, you know, other health reasons as well. And then the fourth category is not eating meat or animal proteins for environmental reasons. That's fourth, but I'll come to that in a bit. Let's go to the next slide. Okay, so the Chilean Salmon Marketing Council represents the Chilean producers where I am, and you know, this is more of the same. They saw an explosion in salmon consumption in retail channels. They think that it's because people are cooking more at home, but they also have this feeling that the health factor really came in, and I think as well you'll see, you know, many comments from food industry executives around the world that they're still trying to figure out exactly pinning down the importance of each category. Next slide, please. So dietary trends are a big thing. There was a recent survey of dietitians, and one of the primary trends right now with food is, you know, supporting your immune system, and they're looking for foods that are rich in vitamins and antioxidants. And there's a lot of people that are, you know, no longer eating meat. And salmon sits in a really nice juxtaposition of being tasty and healthy as well. Affordability is a key thing. Most people, even though there's some people who have ended up with a lot more disposable income during the pandemic, that's an uneven trend. And actually, there was a survey in Bloomberg today where I think 80% of people said that they don't feel any wealthier as a result of the pandemic. And then people are looking for comfort and emotional well-being. And healthy seafood's done well because, again, it straddles the desire to eat tasty food, but, you know, is healthy as well. So, and we're witnessing unprecedented times in nutrition as the world begins to, people think differently about their health and longevity with COVID. Next slide, please. And so salmon made the top 10 superfoods in this study, which was surprising because generally not many animal proteins make this list. This is some kind of sign. It sort of underscores the popularity of salmon right now in the US market, which is very, very strong. And once again, you know, salmon has some of these health properties. A lot of the salmon is marked as sustainable. It's got an ASC rating. If you start to look at other seafood types, like shrimp, you look at the Monterey Bay Aquarium ratings, and there is actually quite a lot more avoid ratings, the red rating of the Monterey Bay. And so, you know, that kind of tells you that the sustainability part of this is important. Next slide, please. So just as we were talking about right now, earlier this year, the IPCC gave a very stark warning to the world that it's code red for the planet. And I think arising from the Paris Agreement of 2015, that temperature rises would be limited to 1.5 degrees Celsius. That's now in danger and it looks unlikely. And there was a call to action for the world to take sustainability issues really seriously. Now, for sure, seafood is one of the most sustainable proteins out there, and it has a superior feed conversion ratio to other animal or land-based proteins. But it's really, what I see is that it's really kind of sparked some action in the industry. So we've seen 2 or 3 salmon producers, for example, looking at shipping salmon by sea and avoiding planes. There's a company called
hidden fjord in the Faroe Islands that started to do this. And there's one or two of the Chileans looking to do this as well, because all of the salmon that comes from this part of the world, from southern Chile, it does 1,000 kilometers to Santiago, and it goes on the overnight flight to Miami. And then also the stuff that goes to Brazil is like a 2,000 or 3,000 kilometer overland through Argentina. And most of it ends up in the Sao Paulo region, if I'm not mistaken. So the carbon footprint has become more of an issue. We've got the COP meeting coming in Glasgow. And I think that this is going to become more of an issue going forward for consumers. It's more on the radar of consumers than before. Next slide, please. So seafood sits at this kind of, if you think of a Venn diagram, and you have, it tastes really good, but it has these health metrics as well, then it's in a really good place, right? Because it scores high on taste, especially when you talk about your salmon and your shrimp. And I think for people, Brazilian exporters, you look at, there's this growing tilapia industry with fantastic growth, a great product. And I think it's important to think about these, these new trends as well, because this is like a new product. And when I think about the Brazilian tilapia, I think that it's like, I personally wouldn't buy the Chinese tilapia that comes into the Walmart supermarkets here, that comes from southern China, from Hainan and Guangzhou provinces, because normally there's no certification rating, and I actually look at that stuff, and I think people across the world are starting to think about provenance, traceability, and that's a great opportunity for Brazil. That's like growing this new tilapia industry to get things right. And it's coming at a great time because people are eating more seafood. So next slide, please. So consumer purchasing power for sure has been part of this equation. And, the interesting comment from the PepsiCo CEO, Ramon Laguarta, the other day, who said price elasticity is quite low at the moment. So people are going into supermarkets. They're not spending much time on, how much things cost. They're just picking up what they want and they're kind of shopping quickly. People are less price sensitive. But at the same time, it may be a signal of brand loyalty as well. And when I talked about CEOs still trying to pin down exactly what's going on, that's what I mean. You still see a little bit of doubt about what's really happening with trends, nutritional and food trends. So for sure, there's some macroeconomic factors in this demand. People have had higher disposable income. People haven't gone on vacation. They haven't been going out to restaurants and bars. They've got more money to spend at home. But this is changing. So all of the variables that were in favor of this, high consumption at home may be sort of reversing a little bit. So we have the Federal Reserve of the United States tapering back, with the economy in early 2022. We've got high inflation. Some of the financial support to individuals and businesses are starting to get pulled back. So I think a really key thing to look out for is value and affordability. And so I will, next slide, please. We're going to have a quick look at two regions, Europe and Asia, and then that's it. And for sure, ask me any questions. European demand has rebounded really strongly. And there's some markets that are really strong, like, for example, Italy, super strong, two of the highest performing countries for the Norwegian Seafood Council. Spain is the other one, super strong demand. And but at the same time, there's this sense, it's very like the US. There's a sense that consumers may not
tolerate much more inflation. Esperson's one of the biggest fishing companies and spoke to us at Undercurrent News recently. And I think as well, the European recovery has been a little bit soft with tourism, which is still impacted by a lot of COVID restrictions. I'm about to travel to Europe, and I can tell you that figuring out the passes to get into bars and restaurants in each country is a pain. it's off-putting. Anyway, we'll go to a last slide on the Asian markets, and that's the one. So this is, you know, when I speak to seafood executives, people tell me that in the long run, this is the strongest market. You've got massive middle class that wants quality seafood. Often foreign imported goods are still seen as, in some countries, superior to local products. And also younger consumers really are going to eat differently to their, you know, their parents and grandparents. You know, the Chinese wet market culture is kind of, it's a little bit a thing of it might be a thing of the past quite soon, because people want to eat ready-made products. I've just finished a consultancy job, which is in the shrimp industry. And we've been, you know, canvassing people in Asia, and there's a huge transition to ready-made foods, whereas their parents and grandparents may have, you know, prepared seafood in the kitchen from scratch. And I think that's something to really think about as well. And I'll leave you with a really cool product that we found when we were doing this study. So I couldn't quite believe this when we when we first started it, but this crazy noodle pot is actually self-heating. So you don't have to apply any heat. It just heats itself when you put regular room temperature water on it. So I thought it was kind of indicative of this, you know, ready meal trend and very, you know, a lot of food innovation. There's massive amounts of venture capital going into Asia, food tech, ag tech, and that's a fast-moving market, and it's one to look out for. So I think that's the next slide is just my I think my email, and you know, please get in touch for anything directly or about Undercurrents as well. And I don't know if there's any time left, but I'd be happy to ask any questions about maybe the, you know, things that are pertinent to Brazil or things that interest you. That's great, Matt. Thank you. Yeah, we have 10 minutes indeed for a debate. I guess 10 minutes, right? Yeah, 10 minutos. So when I go to China, when I go camping in China, I already know what I'm gonna buy to take to the camping site. That's very interesting. That's a very interesting product. I still can't believe they're real. They're crazy, man. Okay, thanks, man. Valiska, shall we go to the first question? Yes, I have continued with Matt. I have a question for you, Matt. Are you using our simultaneous interpretation? Or I can make the question in Portuguese and English, okay? So you feel free to answer. So first in English. Okay. First in English. The global food inflation is in the post-COVID is a topic very discussed in the world. It's a concern that you have in the whole world. How do you think this influences consumption and global demands? Então, a inflação global de alimentos na retomada pós-Covid é tema que preocupa o mundo todo. Como você acha que isso influencia o consumo e as demandas globais? Okay, I think it's really important to remember that historically, consumers are price sensitive with seafood. So when, for example, salmon prices go high, I'm sure you guys know this in Brazil, when the salmon price goes like way up, people stop buying it and they buy other proteins. Not all consumers, but a chunk of the middle class change their buying behavior. Now, at the moment, we've got all these crazy things going on with COVID, and you know, people have got more. There's a lot of people with disposable income, and then there's other groups of people who are just
not doing so well. And I think that these factors are going to change. And I think it's important to always remember that seafood is price sensitive. It's a price sensitive item. When the price of snow crab was super cheap in the US last year, people were buying a lot of it. It went up this year to $12 a pound, and that stopped. So I think that's an important thing to remember. I've always, I've been to visit the Brazilian tilapia sector 2 or 3 years ago, and I just, I really think that product has a great future, because if you can position that product as a value item, but with nutritional and sustainability elements to it, like it's a good choice, then that product will do really well, I think. Because it's affordable as well. It's affordable, nutritious, cheap, good for your health. Sure. Thank you, Matt. Ok. Ricardo? Yeah, agora eu vou fazer então em português aqui, porque é uma pergunta para a Aniela. É uma pergunta e um comentário também, viu, Aniela? Não sei se a Virgil ou o Virgi. Ele diz o seguinte: muito bem apresentado, né, em relação à tua apresentação sobre a União Europeia, mas ele diz objetivamente qual é a solução. Mais um ano se passa sem exportar para a União Europeia. Somente um barco. Suponho aqui que ele está dizendo, só temos um barco registrado, né, e habilitado para fazer essa exportação para a União Europeia. Então isso complica, inclusive, a justificativa de trazer uma missão para cá. A Covid era um componente muito difícil, né, que prejudicava a elaboração e até a construção dessa missão, mas nesse período todo realmente a gente não teve uma adesão maior aí do setor privado a esse ajuste necessário para acessar a União Europeia novamente. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso, o que você está sentindo aí a partir dessa provocação aqui do Virgi ou da Virgi. Claro, fico até feliz com essa participação, com essa pergunta, com essa manifestação, porque, antes de mais nada, a União Europeia não passou a não acreditar nos produtos da pesca e aquicultura. Ela não acreditou mais na autoridade sanitária brasileira, né? Então, o que houve foi realmente esse rompimento na confiança, não nos produtos, né? Então, a gente tinha uma produção que já era comprada há muitos anos da União Europeia, dos produtos brasileiros, e que, por conta desse feedback que o Brasil foi dando, de certa forma, não de maneira completa, mas e faltando com algumas informações que eram cobradas desde 2012, e com o que aconteceu realmente com o envio de uma carga oriundo de um alto embargo do Brasil, isso estremeceu, né? Então, isso foi muito complicado. Então, o que hoje se cobra? O que a missão da União Europeia vem fazer no Brasil? Conferir se o Brasil, se as autoridades sanitárias brasileiras estão atendendo com os seus controles oficiais estabelecidos. Então, a gente precisa, primeiro, de uma publicação de uma norma que seja eficaz, que seja viável e que seja equivalente aos requisitos da União Europeia e que ela esteja em pleno andamento. Quando a gente fala de termos uma única embarcação hoje certificada para participar da cadeia a cadeia produtiva, a cadeia industrial no mercado para a União Europeia, a gente está falando de uma questão de interesse comercial, né? Se a gente abrir hoje o mercado da União Europeia, a gente só tem uma embarcação. Ou essa embarcação ela vai ganhar rios de dinheiro realmente, porque ela vai ser a única, e o preço vai estar altíssimo da compra desse produto, oferta e procura, né? A gente está falando de uma demanda que vai ser criada, ou então a gente entra na questão dos passos e as responsabilidades que cada setor tem que ter. Nesse caso, as indústrias elas precisam estar atentas realmente à sua gestão de fornecedores. Hoje, quem que fornece para ela? Quais são as embarcações principais e qual é o seu produto que é objeto realmente para exportar para aquele mercado? Hoje, o que eu faço a respeito disso? Meus fornecedores da embarcação, eles estão atendendo essas normas? Não. O que vai acontecer? Eu vou esperar esse mercado abrir ou então eu vou fazer essa gestão aos meus fornecedores, esse acompanhamento já antecipado? Isso é muito importante, isso é um papel da indústria, de cobrar isso a seu fornecedor, né? Então, isso é muito importante. E por que tem pouca adesão?
hoje, né? Incertezas, a insegurança. A gente está falando de um mercado que está aí há quase 4 anos fechado, né? Então, há incertezas, há insegurança, realmente a transparência que existia para com o pessoal da produção, da parte produtiva, seja ela da parte da indústria, ou seja da parte da produção primária, do pessoal do cultivo, era muito incerta. Então, quanto a essa transparência hoje que a gente consegue observar, que realmente o motivo dessa exportação ser rompida foi por conta de um entendimento entre autoridades sanitárias e não a produção ou a cadeia produtiva, isso é muito importante de ter esse entendimento. Quanto à rastreabilidade, eu vi que tinha uma questão relacionada a isso, a rastreabilidade sempre existiu. As indústrias, sob serviço de inspeção federal, que são as indústrias que estão hoje aptas a exportarem, né, e depois aos mercados da União Europeia, de acordo com o processo de habilitação de cada uma delas, ela também tem esse controle. E como que seria essa rastreabilidade? Exigindo, caso for de uma captura, né, que aquela embarcação ela esteja registrada. É um controle de rastreabilidade que vai ser exigido pelo DIPOA dentro das indústrias. E por que eu falo também? É uma dor que se existe, é um tema polêmico, sem dúvidas, porque países de menor tamanho estão exportando, né? Então, a gente está aí há 4 anos quase atrás, realmente, disso tudo, por uma coisa que realmente não foi relacionada à capacidade ou aos controles internos das indústrias, e sim por um controle oficial. Então, é muito importante que isso seja entendido. Eu não vejo que a missão deixará de vir para o Brasil por conta de uma embarcação só, porque o que é a União Europeia? Volto a dizer, o que ela exigiu? Que existissem controles oficiais e funcionando. A aderência ou não, isso é uma questão de controle de mercado. Isso vai acabar impactando, né? Mas o que a gente pode pensar e a piscicultura, e a aquicultura, né? Como que ela fica nesse cenário todo? Ela não pode ficar à mercê de uma adequação do pessoal da pesca extrativa, do extrativismo, né, da pesca em si. Então, é muito importante que isso esteja muito claro e que as indústrias tomem o seu papel. Que agora, tanto com o primeiro setor, já fez as adequações realmente que precisava de controles oficiais. Nós temos os setores da indústria buscando realmente se adequar e correndo atrás dos seus fornecedores para que esses se adequem, né? É a sua matéria-prima, e também as associações do terceiro setor aí que precisam, como a Abpesca, cobrar realmente, fazer o seu papel de elo dentro desse cenário mercadológico como um todo. Perfeito, Aniela. Muito obrigado. Eu acho que foi respondida aí a questão. Tem uma questão aqui para o Rodrigo. Antes disso, veja só. A Cíntia tinha feito uma questão aqui para o Matt e ela foi respondida pelo próprio Matt no chat. No chat. Ok? Bem interessante, inclusive, falando exatamente. sobre essa questão de como combinar, né, a saudabilidade, né, o posicionamento saudável do pescado, né, Isso, com produto altamente processado. com né? produto altamente processado, como a questão dos plásticos, né, por exemplo. Eu estava falando também de embalagens, enfim. Matt respondeu já no chat. Perfeito. Temos uma pergunta aqui para o Rodrigo, que é uma pergunta, parece bem genérica, mas é interessante. Quais considerações ao introduzir um pescado pouco conhecido no mercado americano? Então, nós temos vários exemplos aqui, as espécies nativas brasileiras, por exemplo, todas poderiam se encaixar nisso, embora o Peru tenha feito um trabalho melhor do que o Brasil na introdução, por exemplo, do paixe, né, que é o nosso pirarucu, mas nós temos aí vários produtos que poderíamos explorar melhor para o mercado americano. Né? Então, que considerações você faria no momento de fazer uma análise sobre essa demanda de um produto novo, desconhecido do mercado americano, Rodrigo? Legal, muito obrigado pela pergunta. Então, eu vou acabar respondendo, assim como a pergunta foi até um pouco genérica, eu vou ter que responder também de uma forma um pouco genérica, especialmente porque eu não sou setorialista de peixes, tá? Então, quando eu falo aqui sobre o mapa de oportunidades dos Estados Unidos, analisando o mercado de peixes, é um estudo que eu fiz para o Webinar. Mas sem conhecer o mercado específico, a primeira coisa que precisa ser descoberta é se existe código SH6 específico. E nem sempre porque tem NCM a gente vai ter um SH6 tão compatível. Por exemplo, um exemplo que eu não cheguei a mostrar aqui porque não deu tempo, foi o código 030389, que inclui outros peixes, exceto fígados, ovas e sêmen. Esse código ele é bastante abrangente, né? Outros peixes é uma coisa muito genérica, pode entrar qualquer
qualquer produto dentro disso. E aí acaba que nas oportunidades do mapa que eu consigo encontrar aqui, eu vejo, por exemplo, que tem muita abertura no meio do país, fora das costas, e são de abertura. Então, são estados que buscam exatamente um produto de nicho. Estão importando de países como, por exemplo, Brunei Darussalam, Canadá, China e México. Então, são estados que estão procurando um produto um pouco diferente. Mas nesse mesmo código tem oportunidades de manutenção, vários estados de manutenção no Nordeste dos Estados Unidos, na costa ali perto de Nova York, por exemplo. Tem oportunidade de recuperação na Flórida e tem uma oportunidade muito grande de consolidação na Califórnia. Então, assim, como é um produto que tem o SH6, não necessariamente ele explica perfeitamente o que é o produto, tem muitos produtos diferentes ali dentro, a análise ela precisa ir além dos números frios, né, do próprio mercado. Então, eu acredito, nesse caso, que o mais interessante seria qualificar a empresa para exportação, primeiramente, se ela já for qualificada, entender melhor o mercado fazendo uma pesquisa mais aprofundada, né? O mapa de oportunidades sozinho, ele dá o direcionamento, mas ele não resolve o problema. Então, por exemplo, participar, a Apex tem várias iniciativas que podem ajudar nisso, por exemplo, participação de feiras no exterior. Eu não sei quando foi a última vez, mas eu sei que no início do ano passado estava tendo uma preparação para, inclusive, participação no Seafood nos Estados Unidos. Eu participei também de uma apresentação sobre isso, então, participar dos eventos, conhecer as outras iniciativas da Apex, participar do PayEx, que é o programa de qualificação para exportação, e estudar mesmo o mercado mais aprofundadamente, porque aqui, nessa análise superficial dos números, talvez a gente não consiga entender o mercado importador. Perfeito. Rodrigo, realmente, Rodrigo, o exportador, o futuro exportador, ele tem que fazer a lição de casa, observar quais são as tendências e os números, principalmente. Aqui a gente deu 2 excelentes exemplos, né? Tanto o mapa de oportunidades da Apex, é uma excelente ferramenta para fazer essa avaliação, como o próprio sistema que foi aplicado e desenvolvido em conjunto, né, pelo Matt e a Undercurrent News. Então, você tem a possibilidade de investigar, os números estão por aí disponíveis, mas quem quiser realmente conquistar o mercado externo precisa se munir de informações, porque a concorrência no mercado do pescado é muito acirrada, né? Valesca, eu tenho mais uma pergunta para o Matt. Posso fazer para o Matt? Pode fazer mais uma. Deixa. Ok. Thanks. So, yeah, Matt, I have a question for you. Earlier today, Mr. Alejandro Flores Nava from FAO, he said that he sees Latin America as an eventual or a possible hub, seafood hub for the whole world, as China is today. Do you agree with that, or how can you see Latin America evolving to be this hub in terms of consumption and production at the same time? Sorry, we can't hear you, Matt. I don't know if the mic is off. Yeah. Okay, great. I think there's enormous opportunity for growth, but I think each country is kind of different. Like, if you think of the big grain and oilseed producing countries, including Brazil, some of the soybeans that come from, let's say, for example, Western Brazil, like Mato Grosso, the actual transportation cost of that commodity is quite high because it has to go like more than 1,000 kilometers by truck to the ports on the coast. And maybe there's an opportunity there. I mean, I've heard about this now for many years, that Brazil and Argentina could become, process the grain and the oilseed and, become producers of animal protein. And we're seeing this with the, huge growth in the beef sector of Brazil and the fish sector. Argentina has a similar opportunity. We just haven't really seen that happen. So I think there's that type of opportunity. Then, obviously Chile, this country has done an amazing job at developing aquaculture, but it's got the right type of geography. It's got the fjords and the ocean temperature.
and then if you go to the tropical countries, Colombia, Venezuela, Central America, Mexico, Caribe, you've got this opportunity to develop marine aquaculture with new species like red snapper, like some forms of tilapia as well, yellowtail. There's a really exciting project in Mexico. And I think that some of these projects can really take off. And then also you've got shrimp, organic shrimp in Honduras, Nicaragua. There's opportunities to have sustainable shrimp farming. So there's all of these scattered opportunities. And then the demand, for sure, you've got, a growing middle class in most of these countries, huge urban centers. Brazil could easily have a few land-based farms in the Sao Paulo metropolitan area and locally sourced fish. I mean, those types of opportunities are massive. You just need the right, the professionals and the guys who know how to do, operate those like recirculating kind of systems. That's great. Well, the potential is here. We know that, but we have to convert it into reality. Yeah, and growing expertise, because when you have a young aquaculture industry, you have professionals who then know how to do it. So now Chile's exporting guys who are experts at recirculating systems to the entire planet. So, that Brazil has a new aquaculture industry. It will have that growing expertise. Yeah, that's great. Thanks, Matt. Thanks a lot. Since you're going to Europe, safe travels there, but can you please, take with you the advices from Aniela and maybe convince the authorities there to open the Brazilian market again? Yes. Okay, so be a lot of you're gonna get a lot of friends down here. Okay. Well, thanks, Matt. Thanks a lot, Valesca. Muito obrigada, Matt, obrigada, Aniela, obrigada, Rodrigo. Excelente painel, uma grande oportunidade aqui em tê-los conosco e compartilhando esse conhecimento. Até breve, hein? Até breve. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Thanks, Matt. Obrigado. See you soon. Bye bye.